Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 1º de dezembro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Olha, no nosso radar de hoje a gente vai entender como salários milionários no serviço público se tornaram um problema de 20 bilhões de reais. Depois a gente mergulha na queda de braço entre Congresso e governo que pode mudar, e muito, a proteção ambiental no Brasil. E para fechar, vamos descobrir um mercado de R$ 1 trilhão que está crescendo quietinho, o de créditos trabalhistas. Vamos começar com um assunto que sempre dá o que falar: super salários. Existe um teto por funcionalismo público, né? Mas na prática, ele tem sido contornado. A reforma administrativa que está rolando na Câmara tenta botar um ponto final nisso. E o impacto disso nos cofres públicos é absurdo. Um estudo recente mostrou que, em menos de um ano, o custo desses salários para a União e para os estados chegou a 20 bilhões de reais. É um valor que mostra bem a urgência de se discutir o assunto. Pode até parecer um grupo pequeno, 53 mil servidores, mas o problema é que isso é muito concentrado, principalmente no Poder Judiciário e no Ministério Público. E o dado talvez mais alarmante: o Brasil lidera um ranking de gastos com supersalários entre 10 países das Américas e da Europa. A grande pergunta é: como isso é possível? Bom, a resposta para essa brecha, segundo o Rafael Rodrigues Viegas, que é professor e pesquisador na FGV, está nas famosas verbas indenizatórias. Ele explica que, na prática, elas viraram uma espécie de segunda folha salarial, sabe? Um complemento que não conta para o teto. A diferença fundamental está aqui, ó. As verbas remuneratórias são o salário mesmo, e elas estão sujeitas ao teto. Já as verbas indenizatórias, que foram criadas para reembolsar despesas, não entram nesse cálculo. E o pior, elas têm muito menos controle e auditoria, o que acaba abrindo a brecha para esses pagamentos gigantescos. O professor Viegas encerra com uma reflexão muito importante. Para ele, a reforma administrativa é a chance de restaurar a autoridade do teto. E isso não é só para economizar dinheiro, não. É, acima de tudo, um gesto republicano, que fortalece a credibilidade das nossas instituições. Agora, a gente sai do debate fiscal e entra em outro campo de batalha político: o meio ambiente. Uma nova disputa entre o Congresso e o governo federal sobre as regras de licenciamento ambiental está colocando em xeque a legislação de proteção do país. Depois que o Congresso derrubou a maioria dos vetos do presidente ao projeto, a grande pergunta que fica no ar é: essa briga vai parar no Supremo Tribunal Federal? Olha, tudo indica que sim. A reação do governo foi imediata e foi dura. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a decisão foi uma verdadeira demolição da proteção ambiental. Ou seja, deixou bem claro que o executivo não vai aceitar essas mudanças sem lutar. E para analisar os próximos passos dessa crise, a gente recorre à análise de Rubens Glaser, professor da FGV Direito SP. Ele nos ajuda a entender o cenário jurídico que se desenha a partir de agora. Segundo Glaser, o caminho mais provável é que o caso chegue ao STF por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI. O argumento central vai ser que a nova lei viola o direito a um meio ambiente equilibrado, que está previsto na Constituição. E aí, caberá ao Supremo dar a palavra final. Mas o professor da FGV faz um alerta crucial: existe o risco de que a proteção ambiental vire moeda de troca. Em meio a negociações políticas maiores entre o Congresso e o Judiciário, essa pauta tão importante poderia acabar sendo sacrificada. E o nosso último tema de hoje também envolve a justiça, mas por um ângulo mais econômico. Vamos falar de um mercado bilionário que está crescendo em silêncio, alimentado por processos judiciais: o da antecipação de créditos trabalhistas. Só para a gente ter uma ideia da escala disso, o valor total envolvido em processos que tramitam na Justiça do Trabalho brasileira é estimado em R$ 1 trilhão. É um volume de dinheiro colossal, que acaba alimentando novas oportunidades de negócio. Mas o que é exatamente essa antecipação de créditos trabalhistas? Bom, é um mecanismo que permite que trabalhadores ou escritórios de advocacia vendam o direito de receber os valores de uma ação judicial antes mesmo que ela termine. Basicamente, garante dinheiro na mão, de forma imediata. E esse cenário de processos judiciais que se arrastam e um volume altíssimo de dinheiro em disputa cria o ambiente perfeito para a expansão desse mercado. É exatamente o que aponta um estudo de Carlos Ragazzo, professor da FGV Direito Rio. Os impactos disso são vários.
Essa prática injeta dinheiro novo na economia, oferece um alívio financeiro para famílias que precisam da grana rapidamente e também ajuda escritórios a gerenciarem seu fluxo de caixa. Com projeções de forte crescimento, é um setor para a gente ficar de olho. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!